E iniciando a nossa programação desse segundo dia do Congresso Brasileiro, nós vamos ao painel Os Impactos da Pandemia na Saúde Suplementar. E quem estiver assistindo pode participar, na verdade, deve participar desse bate-papo super bacana, mandando a sua contribuição, a sua dúvida, que os nossos painelistas, que já estão aqui ao meu lado, vão responder essa dúvida, essa pergunta, esse comentário de vocês. E quem vai ajudar a conduzir esse bate-papo, essa troca, desse segundo dia do 9º Congresso Brasileiro FENAES, que dessa vez a gente está fazendo aqui online, é a doutora Denise Eloy, que é diretora executiva do Instituto Coalizão Saúde. É ela quem vai acompanhar vocês a partir de agora. Doutora Denise, boa tarde. Doutora Denise, seu microfone está desligado. Agora essa pegadinha serve para todo mundo, né? Boa tarde a todos e a todas. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu queria primeiramente agradecer a FENAES, a ENAES e a CN Saúde pelo convite, na pessoa do Dr. Breno Monteiro, uma pessoa querida, amiga. Parabéns, Breno, a você e a seu time pela realização do evento, né? Apesar das adversidades do momento, vocês estão aqui firmes e fortes, realizando um grande congresso. Eu tive a oportunidade de ir em outros, acompanhei ontem o painel, sei da qualidade do conteúdo do trabalho. É uma honra estar aqui mais uma vez, especialmente acompanhada aí de dois profissionais que eu admiro muitíssimo, que é o Dr. Rogério Scarabel e o Dr. Henrique Salvador. De agora em diante eu não vou chamá-los mais de doutor, para a gente ficar com a conversa fluir de uma forma mais livre. O nosso tema é um tema muito interessante, que tem aí certamente a curiosidade de toda a nossa plateia em conhecer a posição dos senhores. Nós vamos falar sobre o impacto da pandemia no sistema de saúde suplementar, né? Nós temos aí uma crise na saúde que antecede a essa crise sanitária. Nós já tínhamos problemas estruturantes no setor, que já tinham sido agravados o ano passado pela crise econômica, e depois, no início desse ano, agora com a crise sanitária e a chegada da pandemia, nós tivemos aí um aumento, um desafio muito maior para todos aqueles que atuam no sistema, tanto no sistema público como no sistema privado, e mais especialmente a gente vai estar discutindo aqui os impactos, né, dessas crises tão acumuladas, né, e agravadas pela crise social do nosso país, com essa chegada da pandemia, né? Nós tivemos aí o sistema desafiado a dar respostas muito mais desafiadoras, respostas mais inovadoras, respostas mais ágeis e muito mais criativas, né? E é nesse cenário que nós vamos trazer essa discussão do impacto da pandemia na saúde suplementar. Então, para dar sequência, eu vou já convidar o nosso primeiro painelista, o querido Rogério Scarabel, para a sua apresentação. Rogério, a palavra é sua. Olá, Denise. Olá, Henrique. Tudo bem? Bom estar aqui com vocês. Queria também agradecer e parabenizar desde já pelo evento, o doutor Breno Monteiro e toda a sua equipe, e agradecer enormemente, em nome da ANS, dos seus servidores, dos seus diretores, esse convite para estar aqui debatendo esse assunto tão importante para a saúde suplementar. Eu já faço minha apresentação direto, né, Denise? Deixa eu abrir aqui, então. Aparece aí para vocês? Não aparece para mim aqui? Ainda não, Rogério. Agora? Ainda não. Será que eu não estou sabendo fazer aqui? Peraí, deixa eu tentar de novo.
Aqui aparece que eu estou apresentando. Agora? Ainda não. Rogério, Oi. vai tocando a introdução, eu vou ver com o suporte, é possível que apareça para os nossos ouvintes, né, que a gente está no outro campo. Então, Ah, tá certo. caminha com a apresentação. Eu vou só confirmar, mas vai caminhando com o conteúdo, tá bem? Tá Eu te ok. ajudo daqui a pouquinho. Vamos lá. Não tem um retorno aqui para mim, então Aham, exatamente. Pode seguir, por favor. vamos falar um pouco das características, né, dos planos de saúde no Brasil. Nós temos os tipos de contratação, através de individual, familiar, nós temos os contratos coletivos, também os contratos empresariais. Ele também é dividido por segmentação assistencial, que ele pode ser somente ambulatorial, ambulatorial hospitalar, e também com obstetrícia, sem obstetrícia, e também a sua comercialização, né, através de cooperativas médicas, cooperativas odontológicas, também medicina de grupo e instituições de autogestão, e também com cobrança de coparticipação ou sem coparticipação e até mesmo por reembolso, né? Atualmente nós temos 714 operadores de saúde de assistência, uma atuação como mais concentrada no Sudeste e no Centro-Oeste. Planos de assistência médica, nós temos atualmente... Doutor Rogério, o senhor me Oi. ouve? Sim. A gente queria pedir para o senhor dar uma verificada, porque o senhor está com 2 logins. E aí seria necessário que o senhor projetasse a apresentação por esse em que o senhor já está falando. Então pode ser por isso o conflito de não estar aparecendo a sua apresentação. Eu não sei fazer isso. Eu vou falando aqui, pela apresentação aqui. Perfeito. Os slides são importantes por conta dos gráficos, mas a fala também acho que supre a discussão. No plano de assistência médica, atualmente, como eu disse, nós temos 714 operadoras com beneficiários e 46,7 milhões de beneficiários atualmente. Uma preponderância nos contratos de coletivos empresariais, algo em torno de 70%. Os exclusivamente odontológicos, da mesma forma, tem uma preponderância nos coletivos empresariais também, na ordem de 74%, e atualmente nós temos 366 operadoras exclusivamente odontológicas, atingindo, no momento, 25 milhões de beneficiários para os planos exclusivamente odontológicos. A agência ela tem como a sua política regulatória, para essa agenda regulatória, o valor em saúde, né? O valor em saúde, aquilo que nós entendemos que tragam resultados que realmente importam para o paciente a um custo adequado para a entrega desses resultados. E tem como sua política o acesso oportuno, a qualidade assistencial e uma sustentabilidade do setor. Na pandemia, a pandemia do Covid nos trouxe inúmeros desafios, né? O chamado novo normal impactou, acho que o mundo todo, né? E vai impactar ainda por algum tempo no pós-pandemia. Nós temos um impacto direto nas atividades operacionais das empresas, o sistema de saúde ainda estão sendo testados, né? Tanto no Brasil como em todo o mundo. E a quarentena, ela atingiu a sociedade como um todo e fez surgir vários processos adaptativos, né? O nosso cotidiano, o nosso home office, as famílias, empresas, instituições, todos foram atingidos. Ok. Todos os elos da cadeia de valor em saúde foram afetados, né, as soluções na pandemia, e a saúde suplementar não foi diferente, né? Ela também foi atingida, inclusive, pela retração econômica, como a gente pode observar a redução
do número de beneficiários. A saúde suplementar, pela sua preponderância de planos de saúde ligado a empresas, né, quando você tem um fechamento ou desligamento dos empregos, você também tem essa redução, né? Elas estão intimamente ligados à saúde suplementar com a questão da empregabilidade. Quer que eu estou me mandando a mensagem aqui para eu tentar voltar para o login aqui? Deixa eu tentar voltar então. Só um minuto. Só um pouquinho. Por que tem dois logins? Fica tranquilo, Rogério, a gente aguarda. Por favor, vale a pena esperar 2 minutinhos. A gente compensa aí nos nossos comentários e nos encaminhamentos aqui da mediação. Fica tranquilo e abre a tua apresentação, que eu acho importante esses dados que você traz, porque além da sua fala, que é uma análise dos gráficos, é muito interessante ter também essa referência de informações atualizadas da ANS para os nossos ouvintes, né, que são pessoas que acompanham aí atentamente os números do setor. Então, sinaliza quando você conseguir e a gente não quer perder aí esse material que eu sei que é super rico que você trouxe para a gente, por favor. Tá bom? Até porque eu vou anotar aqui umas perguntas para lhe fazer depois, tá? Então, eu quero ver os números. Eu e os ouvintes. Então, é muito bom ter seus gráficos, tá bom? Vamos lá, vai dar tudo certo. Olha aí, maravilha. Conseguiu agora? Olha só, aqui para mim apareceu e depois saiu. Eu só vou confirmar se está bem aqui para os ouvintes. Só um minutinho. Vamos lá. Dá andamento, Rogério, que eu vou confirmando se está tudo certo, porque eu penso que a ferramenta dá outra visão aqui para a gente. Vamos lá, vamos continuar. Ok, então, em razão Está tudo certo, viu? Pode dar seu show que a gente está esperando aqui. Meu Vai show, em frente. eu vou falando aqui. Então, em razão como eu vinha dizendo, da questão da pandemia, a agência também tomou várias medidas, né, para priorização do combate à pandemia. Lá, toda a sociedade pode acompanhar o trabalho da agência lá na primeira página da abertura do nosso portal, no www.ans.gov.br. Já tem lá um link, né, um flagzinho lá, onde você pode entrar sobre o corona, e lá tem todas as medidas que foram tomadas pela agência, e dentro de cada item você tem todas as notas técnicas, todas as exposições, tudo que foi produzido e decidido pela diretoria colegiada e pela agência. Algumas medidas aqui, como nós colocamos também, uma das principais medidas na pandemia, nós entendemos, é a informação adequada, levar a informação adequada para o consumidor, né? Para o beneficiário, para a sociedade como um todo. Então, nós fizemos campanhas sobre a máscara, fizemos campanha questão da fake news, também a relação às questões de informação sobre a solicitação dos exames solicitados eletronicamente, fizemos a campanha a respeito da telemedicina, da telesaúde, para que as pessoas não parassem o cuidado durante a pandemia, né, principalmente os crônicos, né, os que têm necessidades mais cotidianas, né? Além também das campanhas de informação a respeito das incorporações extraordinárias que nós fizemos, né? Fizemos a cobertura dos exames tanto o RT-PCR, como exames de tratamento, como diminuir, procalcitonina, e também os testes. Fizemos também o teste sorológico mais recentemente, né? A incorporação do teste sorológico, e também a viabilização da telesaúde, fizemos as alterações de prazos, tanto de prazos para apresentação de informações, como as questões de atendimento, para que as instituições pudessem priorizar os casos de Covid. Fizemos flexibilização das normas
prudenciais, algumas medidas temporárias também no âmbito da fiscalização e agora mais recente também a questão da suspensão do reajuste. Outra medida que nós tomamos foi a necessidade de nós termos de ter dados, né, para tomada de decisão. Então, nós desenvolvemos um requerimento de informações para que a agência tivesse, não só a agência, e nós passamos a divulgar todos esses dados para a sociedade, para que todos tenham uma visão mais clara do que estava acontecendo, tanto em relação ao impacto assistencial da pandemia, como também econômico-financeiro que estava ocorrendo. E nós lançamos, então, o Boletim Covid-19, que nós estamos na 4ª edição, e esse mês nós vamos para a 5ª edição do boletim. Sobre as demandas do consumidor, nós também criamos uma página específica, onde dá para acompanhar a evolução das reclamações diariamente, né? E também está disponível lá na nossa página. Então, essa pandemia ela nos traz desafios, mas também nos traz bastante oportunidades, né? A redução das barreiras corporativas, a necessidade, e a gente vê isso ocorrendo, com mais diálogo, mais cooperação, a necessidade de uma cocriação de um modelo assistencial que precisa chegar em resultado em saúde, a necessidade de nós entendermos o sistema suplementar como um sistema mutualista, né, onde todos contribuem para o bem do sistema, a solidariedade do beneficiário bem cuidada no sistema, ele reduz o risco de todos, a clara e a melhoria, talvez, o maior investimento, posso chamar assim, da expansão tecnológica. Nós tivemos, então, aí uma expansão tecnológica, telemedicina, inteligência artificial, as relações e interações diferentes, com cuidado humanizado, uma escuta atenta do beneficiário, um autocuidado também, que é aquela disciplina do autocuidado, com estímulos de programas de promoção e prevenção à saúde de doenças. Nós apresentamos também o mapa assistencial. O mapa assistencial, esse ano, ele vem trazendo um formato novo, então ele pode fazer o cruzamento das informações por consulta médica, por beneficiário, através da modalidade de operadora, por regime de atendimento, por tipo de contratação, por trimestre, por ano, e dá para fazer todos esses encontros, o que ajuda muito a entender a evolução da produção assistencial. Aqui, como só um exemplo na tela, nós tivemos esse ano 6 consultas por beneficiário, e o ano passado em 2018, tivemos 5,9 consultas, então teve uma pequena variação. E esse ano também nós trouxemos, essa é uma novidade, vem toda a produção odontológica também no mapa assistencial, que pode ser consultado também. A produção do setor de 2019, nós tivemos algo próximo de 1,6 bilhão de procedimentos, né, como consultas, exames, internações, representou um crescimento de 6,4% em relação ao número realizado de 2018. Os desafios para o setor ainda continuam em relação ao aumento de gastos em saúde, o envelhecimento populacional, o aumento da prevalência das doenças crônicas não transmissíveis, a organização, a necessidade, né, de organização do serviço de saúde e uma forma de se pensar a sustentabilidade do setor, isso com a atenção total centrada no beneficiário. Falar um pouco sobre as doenças crônicas não transmissíveis, hoje são um dos maiores desafios dos problemas de saúde da atualidade em todo o mundo. A gente pode observar aqui as doenças cardiovasculares, as neoplasias representam 50% de todas, praticamente, né, de todas as doenças do total, que representam o total de mortes, né, da população. De acordo com a OMS, ainda é um pequeno conjunto de fatores de risco que respondem pela maioria dessas doenças, né? O tabagismo, o consumo alimentar inadequado, inatividade física, um consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Aqui é o dado do Vigitel, da saúde suplementar, demonstrou que, sim, do ano de 2018, demonstrou que 56% tem excesso de peso, né? Quase 20% da população está obesa,
43% pratica atividade física de forma insuficiente, 21% tem o hábito de ver televisão por 3 ou mais horas diárias, 20% despende 3 ou mais horas por dia no computador e 7%, 6,9% são fumantes. A agência tem uma regulação indutora de qualidade junto às operadoras de saúde, de promoção e prevenção de saúde, a gestão do cuidado. Nós fazemos lá a indução dos programas, nós estamos agora no momento de reformulação, mas nós temos um número muito importante, 1.931 programas cadastrados na agência, que atende atualmente 2,5 milhões de beneficiários de planos de saúde. A evolução, aqui é um pequeno gráfico, né, da evolução ao longo dos anos, então a gente percebe um crescimento importante sobre os programas, o interesse dos beneficiários, o interesse das operadoras, né, na questão dos programas de Promoprev. E o programa de Promoprev, a nossa meta é que ele também se torne um ponto de decisão concorrencial, né? Então, lá no guia de planos, ele já aparece lá quais são as operadoras que têm o seu programa de Promoprev para ser oferecido aos seus beneficiários. Aqui está ainda sobre Promoprev, distribuição dos programas. A gente vê que as cooperativas médicas têm 60% dos programas de promoção e prevenção na saúde. Aqui a distribuição por total de beneficiários. E aqui a nossa política de promoção e prevenção de riscos e doenças, né, que nós temos que ter uma atenção voltada para a gestão populacional da saúde, que tem a promoção da saúde, um conceito ampliado de saúde, que seja uma estratégia estruturante dos sistemas de saúde, com base na atenção primária e uma integração com a saúde ocupacional, né? Para que nós tenhamos acesso oportuno, capacidade de coordenação, um acompanhamento ao longo do tempo e também a integralidade e abrangência do cuidado. A estratégia para a sustentabilidade, nós entendemos que passa pela gestão da saúde populacional, como eu já disse, né? A formação adequada dos profissionais, que a saúde seja baseada em evidência, que haja padronização de procedimentos, investimentos em tecnologia e inovação e a gestão da informação, na gestão do cuidado, né? Que essas informações circulem, que elas sejam pegue a todos os atores da saúde. A parametrização, ou seja, monitoramento baseado em indicadores. Sobre esse aspecto, nós estamos agora nessa nossa reformulação do aperfeiçoamento dos programas de Promoprev. Nós estamos criando uma metodologia com indicadores para que nós tenhamos e possamos analisar os resultados em saúde, investimento em ações de promoção em saúde e prevenção de doenças e o engajamento de todos os atores do sistema, incluindo também os contratantes, né, que é muito importante, dada a proximidade que o contratante tem do beneficiário, né. As oportunidades de melhoria que nós vemos atualmente no modelo de saúde, pensar os modelos de remuneração baseado em resultados, pensar na geração de valor em saúde, pensar numa organização dos serviços e a coordenação do cuidado, a racionalização das práticas na medicina baseada em evidência, um acesso adequado no tempo oportuno, que tenha qualidade assistencial, né? Investir na gestão de saúde populacional, nos programas de Promoprev e também investimento na formação de profissionais, né? São os pontos que a gente vê aqui de melhoria da saúde suplementar. Muitíssimo obrigado, essa é a apresentação e eu fico aqui à disposição de todos para prosseguir no debate. Muito obrigada, Rogério. Excelente a sua abordagem. A gente sabe que um dos grandes problemas, né, que nós temos aí na gestão do sistema de saúde é a falta de informações, é a falta de transparência. E eu penso que a Agência Nacional de Saúde Suplementar vem cumprindo o seu papel, vem trazendo aí uma maior transparência, maior conhecimento do setor. Nós vimos agora que na pandemia o quanto é importante a gente ter informação em saúde, né? Até para entender quais são as melhores práticas, quais são qual é a melhor clínica, né? Então, entender, conhecer o perfil epidemiológico da população e também ter essa população envolvida
com ações de promoção de saúde e prevenção de riscos. Então, essa cultura ela tem que estar enraizada numa sociedade que quer estar preparada aí para desafios semelhantes ao que nós passamos agora no futuro. Muito obrigada aí pela sua abordagem, e eu já vou passar a palavra para o presidente da Rede Mater Dei, o Henrique Salvador, para a sua apresentação. Henrique, pois não. Boa tarde para todos. Vocês estão me ouvindo bem? Muito bem. Prazer estar aqui, Denise, com você, né? Com o Rogério também. São pessoas que a gente admira muito no setor, né? E sei do trabalho importante que vocês desenvolvem, né? Seja no Instituto Coalizão, seja na Agência Nacional de Saúde, né? São parâmetros aí, sem dúvida alguma, para todos aqueles que lidam, né, com a saúde no nosso país. Agradecer também o Breno Monteiro, o Bruno Sobral e todo o seu time, né, sua equipe, pelo convite para participar desse 9º Congresso Brasileiro da FENAES. Eu já tive a oportunidade de participar de outras edições, mas a primeira online, né, e sem dúvida alguma, uma inovação muito interessante, né, que certamente algumas delas vão vir para ficar mesmo, né. Bom, nós estamos passando por uma situação, né, no mundo, né, não é uma crise local, não é uma crise municipal, estadual, federativa, é uma crise global que envolve inúmeros países, né, que tem um impacto muito grande na vida das pessoas e na vida das instituições e dos estados e países também, né. É uma crise que entrou pela porta da saúde, né. No Brasil, talvez pela primeira vez, entrou pelas classes mais favorecidas, uma pandemia, uma endemia com um aspecto um pouco diferente das demais que nós já tivemos no passado, né? Uma doença nova, porque uma virose que tem 8 meses, 9 meses que chegou ao Brasil, né? Talvez um pouco menos até, e onde a gente não tem nenhum tratamento específico ainda, a não ser situações muito peculiares, né, que são os doentes mais graves, talvez o uso de algumas medicações para reduzir um pouco o impacto inflamatório que essa doença traz nas pessoas, né. É uma doença que a gente conhece muito pouco sobre ela ainda, não tem vacina, né, e que a grande questão que se coloca no que diz respeito ao sistema de saúde é o estresse que ela provoca, né, no sistema de saúde, a capacidade que os municípios têm de atender a demanda gerada a partir da necessidade dos cidadãos e das pessoas, né, que precisam desse acolhimento, desse tratamento em situações mais críticas, né? Mas ela causou também um impacto muito grande nos países como um todo, né? A primeira vez que nós estamos vivendo uma recessão, e vamos viver nos próximos meses, talvez anos, né? Concomitante, né, na América do Norte, na Europa e na Ásia, por exemplo, né, sem contar com o nosso caso aqui no Cone Sul também, né. Então isso vai trazer um impacto global muito importante, né. Vai trazer provavelmente um desequilíbrio fiscal para a maioria dos países, né, e vai fazer com que nós tenhamos nos próximos meses e anos que lidar com situações com as quais a gente não imaginava que fosse possível e fosse necessário viver, né? O Brasil tem algumas peculiaridades, né, diferentes de outros países, né? Nós temos um sistema único, né, que mais uma vez se provou importante para a nossa população, né? Apesar das relativas dificuldades de acesso que a gente sabe que há principalmente, né, e das questões ligadas, né, à operação do SUS, mas desde a nossa Constituição Cidadã, né, a gente sabe que o SUS ele tem um papel muito importante, talvez em tese seja um dos sistemas de saúde mais completos do mundo, né, e mais universais, né, e ele mais uma vez demonstrou a sua importância, né, e demonstrou o quanto os brasileiros podem contar com ele, né. Essa é uma entidade que em países e cidades cosmopolitas como Nova York, Milão, a Espanha, inúmeros outros países, o estresse do sistema de saúde foi maior do que aquele vivido pela maioria dos municípios brasileiros. Isso, para mim, tem uma leitura, e essa leitura é que, querendo ou não, o SUS cumpriu a sua função no Brasil e foi muito importante, né?
O sistema suplementar de saúde ou o sistema privado de saúde, na verdade, no meu modo de entender também, ele faz parte de um sistema global de saúde do nosso país, né? Eu acho que o sistema é um só e, na verdade, eles se complementam. Basta pensar o seguinte: se o sistema suplementar o privado de saúde não existisse no Brasil, vocês já pensaram o que seria mais 46, 47 milhões de usuários no SUS, né? O que isso poderia provocar? Então, acho que o sistema privado de saúde no nosso país ele cumpre um papel muito importante, né? Ele muitas vezes ele é suplementar, essa crise trouxe, né? Para os diversos elos da cadeia, ele foi diferente, ele tem sido diferente, né? E aqui eu vou apresentar principalmente a visão de um gestor hospitalar, né? Eu sou presidente de uma rede de hospitais, são 3 hospitais localizados em Minas Gerais, né? Com mais ou menos 1.100 leitos hoje, mais ou menos 3.100 colaboradores, 5.000 médicos cadastrados, né? São hospitais de alta complexidade, quaternários, e nós vivemos algumas dificuldades, né? No âmbito dessa pandemia, que eu acho que talvez elas possam ter sido comuns a alguns dos que nos ouvem, né? Alguns dos gestores de prestadores de serviço, né? Eu gostaria de compartilhar um pouco aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente tem feito, né, realizado, e talvez essa troca de experiência seja mais importante nesse painel, né? Mas quando a gente olha para a cadeia, né, o estipulante, por exemplo, as empresas, o Rogério acabou de falar aí que mais de 70% dos planos de saúde são corporativos, então você imagina que quando há um impacto econômico, como houve dessa vez na economia como um todo, obviamente que o sistema privado ele sofre também as consequências. E é por isso que a gente ouviu relatórios nos últimos meses aí demonstrando uma perda de vidas, né, significativa para o setor privado, né? Então, isso acaba impactando em toda a cadeia, né? Quando a economia vai mal, obviamente que menos pessoas têm acesso a plano de saúde, menos pessoas utilizam o hospital, menos insumos são adquiridos, né? As operadoras também contratam menos vidas, né? E assim por diante. Então, é um impacto global. Então, essa repercussão econômica que o mundo vive, que o Brasil em especial vive também, acaba repercutindo na base de usuários do sistema, o que eu acho que, sem dúvida alguma, é aquilo que dita normalmente como as coisas acontecem, né? Quando a economia vai muito bem, ela é pungente, obviamente que a tendência é que a gente sabe que plano de saúde é um dos principais objetos de desejo do brasileiro, né? E certamente a chance de ter acesso, né, à medicina privada é maior quando a economia vai bem, né? As operadoras de plano de saúde, por outro lado, elas estão vivendo um momento muito peculiar, porque com a fuga das pessoas dos hospitais, o receio de ir até os hospitais, né? O receio de se contaminar nos hospitais ou de realizar procedimentos eletivos, né, em hospitais, fez com que muitas pessoas postergassem a ida aos serviços de saúde. Isso reduziu muito a sinistralidade e isso fez com que, provavelmente, as operadoras de plano de saúde tenham vivido aí nos últimos 3, 4, 5 meses, onde houve uma maior geração de caixa, porque ainda no início não houve tempo para essa fuga de vidas, né, do sistema, e ao mesmo tempo elas não tinham a contrapartida das despesas. Com isso foi possível que as operadoras fizessem, então, um caixa maior para lidar com alguns desafios futuros, né? E a gente tem ouvido muito isso, mas na ponta dos hospitais nós ainda não sentimos essa realidade, né? Que seria um represamento de procedimentos, né? E o retorno à produção dos hospitais com um número muito elevado de casos e de cirurgias e de procedimentos eletivos. Isso ainda não é a realidade dos hospitais. Eu participo também do conselho da ANAP, a gente conversa muito sobre esses assuntos e a gente percebe que o retorno à produção dos hospitais ainda é muito diferente daquela que era no período pré-pandemia, né? Um outro grupo também que teve, no caso da saúde suplementar, uma mudança muito grande, né, na sua maneira de atuar, foram os fornecedores, né? Os fornecedores, principalmente em alguns insumos específicos, né? Nós acompanhamos, por exemplo, né, o que aconteceu com algumas crises que nós vivemos nessa área, né?
E aí fica uma lição importante, talvez a primeira delas, né? O Brasil não pode ser tão dependente de outros países para a produção de alguns insumos como nós ainda somos hoje, né? Essa globalização, sem dúvida alguma, ela traz alguns benefícios, mas em algumas áreas, em alguns setores muito estratégicos, como é o caso da saúde, né? Essa globalização, principalmente no que diz respeito, no que tange a produção de insumos, ela é um risco muito grande. Eu estou me referindo aqui, por exemplo, à dependência que o Brasil tinha, ainda tem, mas hoje menos, na produção de respiradores. Nós vivemos uma crise em que um carregamento de respiradores que vinha da China para o Nordeste foi interceptado em Miami, né, pelo governo americano, né, e o Nordeste ficou sem esses respiradores que viriam. Nós vivemos, por exemplo, uma realidade em que foram fretados aviões para trazer máscaras da China, né? Nós vivemos, por exemplo, uma realidade em que faltaram anestésicos e relaxantes musculares para entubar pacientes que precisavam de usar respiradores no âmbito das nossas UTIs. Então, os hospitais começaram a gastar muito mais equipamentos de proteção individual, né? Eu estou aqui me referindo a capotes, a máscaras, e houve uma crise de suprimento, de fornecimento, né? Então, por que não estimular a indústria brasileira na produção desses insumos que são tão importantes e imprescindíveis mesmo, né? Curiosamente, essa foi uma das oportunidades que a crise trouxe, né? Isso ocorreu em Belo Horizonte, certamente em outras capitais, outras cidades do Brasil, né? Foram confecções que estavam paradas, uma vez que a indústria desacelerou muito, e que foram reativadas para produzir capotes, produzir máscaras, gorros, né? E alguns EPIs importantes, visores, etc., né? Mas mostrando para a gente que essa dependência extrema de países, outros, seja países da América do Norte, da Europa, né? Ou até da China, ela não tem sentido sob alguns aspectos. Essa visão ela tem que ser uma visão estratégica e não apenas uma visão financeira. Acho que ficou muito claro no nosso modo de entender. E em relação aos prestadores de serviço também, houve um impacto muito grande, né? De uma hora para outra, a produção dos hospitais caiu significativamente, né? Eu tenho alguns números aqui muito interessantes, por exemplo, né, que demonstram que os hospitais, de um lado, tiveram uma importância muito grande nessa crise, não só sob o aspecto do acolhimento e do atendimento das pessoas, mas tem uma outra conotação também que eu acho igualmente importante. Sabe? A população começou a recorrer aos hospitais e ficou muito claro para mim que alguns hospitais são verdadeiras referências para as comunidades onde eles estão inseridos, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu vou dar um exemplo da rede Mater Dei, que eu conheço bem, né? Nós começamos a ser procurados por alguns empresários e até pelo governo do Estado para o apoio no âmbito da pandemia. Então, nós nos envolvemos profundamente, por exemplo, com a produção de um respirador por uma empresa chamada Tacon, né? E nós fornecemos médicos intensivistas, fisioterapeutas respiratórios, engenheiros clínicos, técnicos de eletrônica, para apoiar o desenvolvimento desse respirador. E há uns 15 dias atrás, a Anvisa aprovou esse respirador, né, de fluxo positivo, de fluxo contínuo, um respirador que é importante para atender pacientes com pneumonia bilateral, importante, né? E com um custo muito menor do que o custo dos equipamentos importados, né? Nós nos envolvemos, por exemplo, com a compra de EPIs para hospitais públicos, na medida em que nós emprestamos a nossa expertise, né, na aquisição desses insumos, desses EPIs, já que a gente compra em rede, então tem um volume de compras maior local, para Belo Horizonte, para Minas Gerais, né, e o Sinduscon, que é o Sindicato da Construção Civil local, ele arrecadou fundos, o dinheiro ficou na conta do Sinduscon, a rede Mater Dei fez as cotações, apresentou para o Sinduscon adquiriu os EPIs e forneceu para os hospitais públicos, né? A Santa Casa, o Hospital das Clínicas de Belo Horizonte e a rede dos hospitais públicos da FEMIG, né? Da Federação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, né? Da mesma maneira, né? Nós também
fornecemos uma área numa das nossas unidades, o Hospital Mater Dei Betim Contagem, né, que é o último que nós inauguramos. Nós tínhamos 3 andares ainda que não estavam operacionais, né? 3 andares foram, então, fornecidos gratuitamente para o governo do estado e 180 leitos de UTI foram montados nesse local. E uma parceria muito interessante, a sociedade civil organizada, ela acordou para o problema, um grupo de empresários capitaneados pela FIENG, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, adquiriu os insumos e montou esses leitos, né? Eles não foram necessários de serem utilizados, né? Mas quando forem desmontados agora, todo esse legado de equipamentos e materiais que foram adquiridos vão ser fornecidos para unidades hospitalares, unidades de saúde do Estado, em diversos municípios que são carentes desse tipo de material. Então, até isso, sob certo aspecto, foi importante, né, essa mobilização. Inúmeros outros exemplos que eu poderia aqui citar, né? Então, na verdade, isso para mim tem uma leitura, a leitura de que alguns hospitais são referência para os governantes e referência para as pessoas, né? E isso tem a ver um pouco também, no meu modo de entender, com a aceleração de um processo que já vinha ocorrendo, né? O hospital, no meu modo também de ver, ele vai ser cada vez menos, né, uma casa onde se trata doentes, para cada vez mais ser um sistema integrado e coordenado de saúde, cuidando das pessoas antes da internação, durante a internação e após a internação. E ninguém melhor do que as redes hospitalares, os hospitais para fazer isso, exatamente por eles serem a referência para as pessoas que são, né? Então, esse protagonismo, no meu modo de entender, ele precisa ser dos prestadores, dos hospitais, uma vez que eles já têm esse vínculo direto com o usuário, uma vez que eles já são a referência para as pessoas. Isso, obviamente, precisa de ser suportado e nós temos desenvolvido isso profundamente na rede Mater Dei, por processos específicos, inclusive assistenciais, né, por pessoas capacitadas e por tecnologia que permita a conectividade. Eu acho que tecnologia não é uma panaceia. Tecnologia, ela é um veículo a colocar as pessoas em contato umas com as outras, né? A permitir que, por exemplo, a gente possa fazer o acompanhamento de doentes crônicos em casa, remotamente, né? Recentemente eu vi um grande gestor hospitalar, o presidente, um grande empresário, né, presidente da KPMG, dizer o seguinte, que nós ficamos muitos anos na nossa vida, né, trazendo as pessoas para serem tratadas nos hospitais. Nós vamos viver a partir de agora um outro momento em que o hospital vai ter que ir até a casa das pessoas, os médicos, os serviços de saúde. Isso vale para a telemedicina, isso vale para alguns aplicativos, para algumas plataformas que permitem essa conexão. Isso ninguém está inventando nada aqui, já existem experiências hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, há cerca de 2 anos atrás, a convite da MV Sistemas para desenvolver um aplicativo médico na Apple, né? Nós fomos a Cupertino, depois fomos a Ochsner Medical Center, ver como é que eles aplicavam toda essa tecnologia e o nível de usabilidade é impressionante, né? Quer dizer, as pessoas vão se acostumando e as pessoas vão sendo melhor olhadas, inclusive, porque elas incorporam aquela tecnologia e aqueles princípios à sua rotina, né? Então, assim, nós estamos passando por uma transformação na área da saúde e eu acho que essa pandemia acelera isso. Mas tem números muito interessantes e que demonstram como é que isso impactou no nosso setor, no nosso sistema, né? Por exemplo, a taxa de ocupação dos hospitais caiu de 77%, eu estou aqui me referindo aos hospitais privados da ANAP, são 122 hospitais, né? Caiu de 77% em 2019 para 65%, referência em junho de 2020, né? Em abril de 2020, ela atingiu o patamar mais baixo do ano, 53% de ocupação. Isso inviabiliza a operação hospitalar. Nós estamos falando aqui de uma redução de receita da ordem de metade, né, do que vinha sendo habitualmente, né, e em contrapartida um aumento significativo de custos, né, pela compra de mais EPIs, pelos insumos que são muitas vezes mobilizados para atender os pacientes mais críticos, né, da Covid-19, né,
O percentual de cirurgias, por exemplo, de pacientes cirúrgicos caiu de 55% do total de internações em 2019 para 43% em junho de 2020. A urgência e emergência talvez seja o local que mais sentiu a pandemia, né? Caiu 40% comparando os meses de janeiro a junho de 2019 com o mesmo período de 2020, né? A ANS divulgou agora em julho, por exemplo, o Rogério até valida isso aí para a gente, né? Em julho de 2020 agora, a redução de 33% na utilização dos serviços de saúde pelos beneficiários nos primeiros 4 meses do ano, né? Ou seja, um impacto muito grande para os prestadores de serviço, que faz com que o prestador de serviço, quando a gordura está quente, é que a gente pula, né? Ele tem que se virar para poder dar conta do que está acontecendo. E aí também tem algumas repercussões importantes que a gente não pode deixar de levar em consideração, né? Por exemplo, a gestão de custos, né? A gestão de pessoas, antecipação de férias, né? O alongamento do pagamento de alguns impostos. Nós abandonamos quase que a gestão orçamentária para focar na gestão de caixa, né? Porque o caixa é que mata a empresa, o oxigênio da empresa é o caixa, né? Então, isso deixa para a gente mais uma lição também que essa pandemia trouxe, né? As empresas hospitalares, né? As empresas, de uma maneira geral, elas não podem operar muito justas. Preferencialmente, as pessoas, né? As empresas, as instituições, elas precisam ter uma poupança para que elas possam queimar essa gordura em momentos de crise, né? Por mais que o BNDES tenha instituído linhas, né? Por mais que tenha havido algum benefício da ordem de alongamento de algumas dívidas, né? Mas é importantíssimo realmente que as empresas e que o gestor cuide disso. Hoje, nós estamos vivendo uma época em que a gente tem muito pouco controle sobre as receitas hospitalares, né? Nós estamos vivendo um período em que a tendência é que haja cada vez mais uma transferência do risco, né? Para os prestadores por parte do sistema, de tal maneira que haja uma menor variabilidade e uma maior previsibilidade dos custos do sistema. Então, o gestor hospitalar vai ter, sim, que gerenciar pessoas de uma maneira cada vez mais eficiente, né? E eu estou falando aqui, por exemplo, em programas que flexibilizem melhor a mão de obra. Nós pegamos, por exemplo, 100 colaboradores aproximadamente da área de técnicos de enfermagem nossa e capacitamos eles em UTI para ter uma flexibilidade. Se o movimento do pronto-socorro caiu, se o movimento do centro cirúrgico caiu, nós temos que ter pessoas que sejam multifuncionais, que possam atuar em outras áreas, né? Ou seja, tem toda a ginástica que é necessária que seja feita para que a gente possa passar por isso de uma maneira mais adequada possível, né? E aí, já caminhando para o final, para não me alongar muito na minha exposição, sabe, Denise? Eu acho assim, tem 2 estruturas normalmente na governança das instituições que eu acho que passaram por um teste muito grande nessa pandemia, né? Primeiro, acho que os conselhos de administração, né? Os conselhos de administração, eles, no meu modo de entender, a partir de agora, vão ter que estar cada vez mais voltados para a valorização do capital humano, das pessoas, né? As pessoas cada vez mais vão fazer a diferença, lembrando que em prestação de serviços, né, o capital humano ele é fundamental. É ele que tem a cultura, é ele que diferencia uma instituição da outra, né? Gerenciamento de risco, muito do que eu falei aqui é gestão de risco, né? A partir de agora, as organizações hospitalares vão ter que hipertrofiar muito no seu planejamento estratégico a gestão de risco sobre os diversos aspectos, né? As instituições hospitalares já são, mas vão ter que ser cada vez mais fomentadores do aprendizado, né? Formadores de pessoas, né? Estimular o aprendizado intra- e interinstitucional, né? Por exemplo, nós agora, e muitas outras instituições, né, no retorno gradativo das atividades, estamos fornecendo consultorias para algumas empresas para o retorno às atividades. Ou seja, mais uma vez, o hospital enquanto referência, prestando serviço para a comunidade como um todo
e gerando outros negócios, gerando outras oportunidades de receita que não apenas aquelas específicas da prestação de serviços médicos hospitalares, né? O planejamento vai ter que ser muito mais metódico, né? Vai ter, sim, que olhar para o momento, no caso da crise, com os comitês de gestão de crise, mas não pode abandonar os projetos futuros, aqueles que dizem respeito, né, à longevidade, à sustentabilidade da organização ao longo do tempo, né? Muito importante também investir em inovação, né? Muitas vezes as entidades prestadoras de serviço na área da saúde são muito tradicionais, são um pouco inovadoras, mas nós temos que pensar em outras maneiras de fazer bem feito, né, aquilo que a gente sempre foi prestando serviço, né? E aí, finalmente, para já ir finalizando já, né, eu acho assim, outra estrutura também que, sem dúvida alguma, vai ter que se questionar e se reinventar muito, é a estrutura da gestão, né? Além da governança, a estrutura da gestão. E aí eu coloco aqui também a questão da liderança, sabe? Eu acho que o papel do líder mudou muito, né? Alguns líderes, eles apareceram na crise. Alguns líderes mostraram a cara, estiveram à disposição da população e das pessoas, né? Eles emergiram. Outros, infelizmente, submergiram, se omitiram, né? E acho que cada vez mais o líder vai ter que ter algumas características diferentes, né? Etimologicamente, o líder é aquele que vem de viagem, né? Aquele que é capaz de levar as pessoas através de uma viagem, né? Então é importante trabalhar muito o propósito, né? É importante o compromisso com o social. Por exemplo, no nosso caso, independente de atender o sistema público ou não, numa situação como essa, está todo mundo no mesmo barco, né? O sistema privado tem que apoiar o sistema público, né? Tem que haver uma verdadeira relação de amor nesse momento, né? Dar sem esperar o que receber depois, apesar que eu acho que as entidades e as instituições que ofereceram apoio à população, elas vão receber em troca ao longo das próximas décadas isso, né? Elas vão cada vez mais reforçar o papel da sua importância junto às populações para as quais elas são tão importantes. Ser um exemplo, né? O líder precisa ser um exemplo nesse momento. Não adianta... O áudio tem que bater com o vídeo, né? Não adianta falar uma coisa e fazer outra. Cultivar transparência, né? Estimular a comunicação direta. As pessoas ficaram apavoradas, né? Muitas pessoas não compareceram aos hospitais para trabalhar, apavoradas com medo de se contaminar e contaminar suas famílias, né? Na medida em que o líder está presente, mostra que ele está investindo em segurança do trabalhador, oferecendo os EPIs suficientes, criando fluxos muito distintos nos hospitais para pacientes com sintomas respiratórios e outros sem sintomas respiratórios, né? Tudo isso, né, faz com que as pessoas sejam mais seguras para voltar e para trabalhar. Precisa de ser íntegro e tem que ser resiliente, né? Eu acho, sabe, Denise, assim, eu procurei dar um panorama um pouco mais amplo, focando um pouco mais naquilo que a gente tem feito. Eu estou à disposição. Existem outras questões, talvez a gente pudesse aprofundar, como, por exemplo, a questão dos diagnósticos de câncer, de doenças crônico-degenerativas e do aparelho cardiocirculatório que aumentaram nos hospitais, né? É uma realidade, pela fuga das pessoas, né? Enfim, tem uma série de aspectos que poderiam ser analisados, mas acho que só para dar uma grifada inicial, são os pontos que eu gostaria de considerar. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, estou à disposição, viu? Henrique, super rica a sua explanação. Olha que eu venho participando de muitos debates e contribuindo aí em alguns fóruns. Eu não lembro ter ouvido um relato tão nítido da situação, especialmente do papel dos hospitais nesse momento de crise sanitária, né? Acho que você colocou aí com muita clareza o papel determinante dos hospitais e colocou também o compromisso que esse segmento tem, inclusive em seguir inovando e buscando se posicionar de acordo com a necessidade da sociedade, né? Achei muito interessante também você colocar sobre como esses desafios novos estão exigindo do gestor hospitalar a proteção do caixa. Eu vi aí muitas sociedades, inclusive aqui no Brasil, fazendo homenagens a médicos, a enfermeiros, a técnicos de enfermagem. Eu acho que a maior homenagem que a gente pode fazer a esses profissionais é proteger os seus empregos,
a curto e médio prazo, que certamente alguns hospitais vão ter dificuldade de manter seus quadros por conta exatamente desse impacto na parte de produção. E como, infelizmente, a gente ainda tem uma remuneração dos serviços pela produtividade, o impacto na produção resultou mais trabalho e desafios maiores para os hospitais por receitas muito menores, né? E, por fim, assim, achei também importante essa sua visão sistêmica de mostrar as iniciativas aí de Belo Horizonte no sentido de integrar essas ações e recursos com o setor público, né? Acho que essa é uma das maiores experiências que podem retratar aí o que significa a integração do sistema público-privado, viu? Parabéns aí pela sua abordagem. E olha só, gente, hoje o nosso PNAES está assim, o Congresso está bem inovador. Eu não sou a única mediadora desse painel, eu tenho alguns convidados especiais que também querem falar com vocês, além das perguntas que estão chegando do público. Eu vou pedir bastante objetividade para que a gente possa, de fato, contemplar o nosso público aí com conhecimento de vocês, tá? A nossa primeira pergunta vai ser, eu vou chamar um convidado muito especial, que é o Adriano Terrazas. Adriano é presidente do Sinasam. Ele vai fazer uma pergunta, eu vou chamar o vídeo, o Adriano vai estar aqui com a gente, conversando com vocês. Por favor. Minha pergunta é, quais serão os impactos aos estabelecimentos de pequeno e médio porte durante e pós-pandemia? Então, concluiu a pergunta, então vamos lá. Eu queria direcionar essa pergunta dos impactos nos estabelecimentos de pequeno e médio porte durante a pandemia, Henrique, embora eu sempre procuro revezar, mas eu vou começar por você, porque você falou muito sobre gestão hospitalar e a pergunta tem a ver com o impacto da pandemia nos pequenos e médios hospitais. Você podia responder, por favor? Pois não, Denise. Olha, a gente sabe de um estudo que foi feito, né, pela FBH, mostrando, né, uma redução dos leitos hospitalares, né, de 2010 para 2018 no Brasil, né, e principalmente nos hospitais menores, né, hospitais de entre 50 e 100 leitos, né. Então, certamente, o impacto para esses hospitais no âmbito dessa pandemia, ele vai ser um impacto, e tem sido um impacto significativo também. O que eu faria, né, vamos dizer assim, no meu modo de entender? Acho que primeiro é voltar para dentro, fazer um dever de casa e ver o que em termos de custo pode ser trabalhado. Eu estou falando, por exemplo, em centralizar contratações, ter um comitê de produtividade, onde você possa, através do apoio de profissionais, né, que são especializados nisso, engenheiro de produção, técnico de produção, estudar processos em cada uma das áreas dos hospitais e ver de que maneira que a gente pode realmente compartilhar recursos humanos, uma vez que pessoas são a alíquota de custos mais importante na operação hospitalar. Uma outra questão que eu procuraria fazer também é o trabalho em rede, procurar fazer redes virtuais com outras instituições hospitalares para comprar melhor, para poder ter condições de negociar melhor com o fornecedor, né? Quando você tem escala, você tem volume, você consegue também comprar melhor. Então, os hospitais menores, se pudessem... Nós estamos vivendo um momento interessante, né? Porque a tendência hoje é que haja uma cooperação melhor entre quem sempre, muitas vezes, foi até concorrente, né? Mas se você pode, de repente, compartilhar custos com instituições, isso deixa de ser um diferencial e passa a ser até uma commodity na prestação de serviços hospitalares, né? Mas pode fazer toda a diferença na gestão de caixa. Então, e um terceiro ponto e último seria aproximar da comunidade mesmo e ver que novos serviços que o hospital poderia prover para essa comunidade. Eu estou me referindo aqui a políticas de prevenção de saúde, promoção de saúde, né, educação em saúde das pessoas, né? Então, eu acho que hospital é uma empresa capital intensivo, né,
mas, ao mesmo tempo, é uma empresa onde há muito conhecimento, há uma geração de conhecimento na área de saúde muito grande. E a prestação de consultorias, a prestação de serviço, educando as pessoas, seja o mais jovem até o mais idoso, eu acho que pode vir a ser um novo negócio também interessante. Então, basicamente, eu enfrentaria essa questão sob esses 3 prismas aí. Excelente. Rogério, tem um amigo nosso comum, muito querido, Luiz Aramici, que também tem que é presidente do Sindicec, que tem uma pergunta para você. Essa é para você, por favor. É sabido que a pandemia trouxe sérios prejuízos para os hospitais, no que diz respeito aos atendimentos e até mesmo à gestão dos mesmos. Qual a saída para os hospitais recuperarem todo esse tempo perdido, inclusive com os atendimentos que deixaram de ser realizados? Pode falar, Rogério, a pergunta é sua. Você quer que eu repita ou tudo certo? Não, tá, entendi aqui. Primeiro mandar um abraço, né, para o doutor Aramici, né, querido. Dizer que, de fato, né, a pandemia trouxe mesmo impacto, né, para todos os setores econômicos do país e no campo da saúde ele teve os seus reflexos. Né? O Henrique Salvador bem mostrou aí a questão da necessidade de se repensar as questões, até mesmo do modelo assistencial, né, no brasileiro, ele é hospitalocêntrico, e nos nossos dados, como eu já disse anteriormente, e o Henrique também acabou por confirmar, o retorno dos atendimentos ele vem sendo gradual, né? Ele ainda não está nos patamares de 2019, né? Isso é o que a gente tem tanto ouvido do setor como também colhido nos nossos dados. E esse episódio, esse fato, ele traz para muitos empresários a necessidade da sua readaptação, da sua inovação, a necessidade de se reinventar, né? Não tem uma solução fácil para esses impactos da ausência de atendimento em serviço de saúde, né? Causado por esse processo, por esse medo, né? Por esse afastamento das pessoas na procura dos estabelecimentos de saúde, essa sensação de insegurança do momento, né? Então, alinhar a estratégia de atendimento assistencial por todos os interessados, aí o Henrique também trouxe essa fala, eu falei também na minha apresentação, e também trouxe essa fala, ou seja, a cooperação, né? Trazer um sistema, um propósito comum, né? Para todo o sistema de saúde brasileiro, acho que isso é muito importante. As hospitais e empresas, de modo geral, buscar a eficiência, né? A redução de custo, reduzir as barreiras corporativas, né? O diálogo e a cooperação entre as empresas, refletir a concorrência colaborativa, né, que a gente chama, e olhando bem do sistema como um todo. Né? O modelo assistencial ele precisa chegar no resultado de saúde. Então, reprogramar esse sistema de forma efetiva, né, com a contribuição de todos, distribuir melhor os riscos, e até mesmo em relação ao beneficiário, né, se ele for bem cuidado, ele reduz o risco de todos. Então, a gente acredita que o alinhamento dessas estratégias, de um cuidado integral, né, entre as operadoras e os prestadores, com o objetivo de promover essa gestão da saúde populacional por meio da rede prestadora, e os recursos adequados, com os incentivos financeiros corretos, é uma medida extremamente necessária, inclusive, para o bem-estar do sistema de saúde nesse momento e no pós-pandemia também. Muito bom. Henrique, o presidente do Sindesmat, o Altino Souza, ele tem uma pergunta para você também. Vamos lá. O grande problema é que nós estamos com um custo elevado do custo assistencial do serviço prestado e estamos diante de uma dificuldade das operadoras em reajustar os preços das suas mensalidades juntamente aos seus usuários. Somando a isto, nós estamos vivenciando as nossas operadoras solicitando a redução da tabela paga ao serviço. Diante desse aumento de custo assistencial
e uma redução da tabela de paga aos serviços, eu pergunto, o que fazer diante desses desafios? Isso. Ele pergunta o que fazer com esse grande desafio aí em relação a essa falta de estrutura, né, de pagamento de custos assistenciais, redução de tabela diante desse cenário. Olha, eu acho que tem um pouco a ver a resposta com aquilo que eu já falei anteriormente, né? Mas tem com a outra questão também. Eu acho que as estruturas prestadoras de serviço, elas vão ter o tamanho que a população necessitar, né? E o tamanho que o sistema privado de saúde necessitar. E o tempo é quem vai dizer isso, né? Nós sabemos que, por exemplo, muito do que da produção de alguns hospitais privados vem do movimento de pronto-socorro, né? De pronto-atendimento. Com a fuga que houve dos pronto-atendimentos agora, essa talvez seja uma das principais razões pelas quais a produção dos hospitais caiu, né? Talvez o que vai ocorrer é uma reorganização do sistema de tal maneira que, com a porta de entrada mais controlada, com o médico mais referenciado, estou aqui me referindo por exemplo, à atenção primária, né, sistemas de APS, né, em que a gente possa controlar um pouco mais e conhecer um pouco mais sobre a saúde das pessoas, né, e direcionar melhor o atendimento e gerenciar melhor, né, os procedimentos e a assistência das pessoas, aí com tecnologia, com processo, tudo aquilo que a gente já falou, né? Exato. Mas eu acho que o caminho vai passar muito por aí, sabe, Altino? Eu acho que e criar novas oportunidades de receita que não sejam aquelas tradicionais que sempre foram, né? Por exemplo, nós estamos vivendo uma experiência agora que nós montamos 10 leitos de UTI no Hospital da Vale, em Carajás, para poder apoiar o grande número de pessoas que teve a pandemia lá. Então, são oportunidades que muitas vezes vão surgindo, mas eu volto no mesmo ponto, desde que o hospital seja realmente a referência para aquela comunidade onde ele está inserido. Então, a importância de criar vínculos, a importância de se fazer presente, a importância de atender a necessidade da população em que o hospital está inserido, passa a ser um divisor estratégico para aquela organização, na minha visão. Legal, muito bom. E acho que essa aí, as ações a curto e médio prazo e a longo prazo, eu acho que resgatar aquele conceito que você trouxe, Henrique, do hospital como sistema integrado e coordenado de cuidado, acho que amplia bastante aí os modelos de negócios que podem ser criados, né? Excelente. Gente, olha, a gente tem pouco tempo, por isso eu quero ainda prestigiar algumas perguntas do público. Então, essa eu vou mandar aqui para o Rogério. Rogério, a Vanessa Scheibe, acho que é Scheibe, ela pergunta se a ANS vai participar em algum momento sobre desse processo da LGPD, né, de normas específicas para a regulação da LGPD na saúde. Aliás, a LGPD, além da nossa crise sanitária, ela chega no meio dessa questão, né, com desafios enormes aí para o setor como um todo, não só para as operadoras. Mas queria te ouvir sobre esse papel da ANS. A agência ela vem se preparando, né, já há algum tempo. Nós já temos o nosso encarregado, nosso DPO nomeado, nossos processos estão sendo todos eles mapeados, né? Agora sim, a pergunta se nós vamos fazer a regulação da LGPD, eu não sei se eu não compreendi a pergunta, mas porque a LGPD ela vai ter a sua agência reguladora, né? Então a regulação ela virá, os normativos regulatórios, eles virão dessa agência reguladora. O que a agência pode fazer eventualmente é a alteração das nossas regras, da nossa regulação, né, para atender a legislação e os normativos que vierem. Então, por exemplo, nós temos várias trocas de informações, né, para depender de fluxo que nós estamos identificando, né? Então, então, esse tratamento desse cumprimento dessa obrigação regulatória junto à agência, então nós temos os cadastros do CIB, né, que é o Sistema de Informação de Beneficiário, o TIS, né, que é a informação,
a questão dos processos sancionadores, né? Todos eles trazem dados, dados pessoais. Então, essas trocas de informações, nós fazemos o tratamento disso. Então, eventualmente, vindo uma regulação a respeito desse tema, sim, nós faremos as alterações que forem necessárias e, assim, tudo que for identificado necessário para fazer esse cumprimento dessa obrigação regulatória, apenas como exemplo, né, eu citei aqui o caso dos cadastros, sim, a agência fará sua alteração, mas isso não implica em fazer a regulação da LGPD no mercado. Isso eu entendo que, se foi essa a pergunta, eu entendo que tem uma agência específica para isso. Mas, claro que nós estamos disponíveis também para colaborar, né, para levar esse conhecimento para o agente, para os diretores que vierem a fazer parte da agência. Né? Muito legal. Inclusive, a FENAES, ela trouxe na sua programação um painel específico sobre essa autoridade que vai fazer essa regulação específica. E aí eu convido os ouvintes para assistir, né? Que a FENAES aqui no início do nosso congresso já informou que vai disponibilizar esse vídeo e com certeza eu vou ouvir para entender melhor como vai ser esse desenho, né, dessa regulação, que a gente conhece bem já o tema, a minuta da lei, enfim, já foi bastante discutido, mas agora vem um grande desafio, que é a sua aplicabilidade, né? E eu entendo, de fato, aqui que como foi colocado pela Vanessa aqui, a agência tem o seu papel no sentido muito mais de acompanhar essa transformação no ambiente da saúde suplementar com as operadoras. Eu queria fazer uma pergunta ao Henrique. Henrique, nós tivemos aqui, eu quero já deixar aqui, levantar a bola e já fazer um esquenta para o próximo painel. A gente tem aí, no próximo painel, vai ter um painel maravilhoso sobre telemedicina. Eu vou ficar aqui para assistir. Mas a gente pode fazer um esquenta um pouquinho nesse tema contigo agora, com esses minutinhos que faltam. A gente teve aí, por conta da pandemia, uma aceleração muito grande no acesso a novas tecnologias em saúde como um todo, né? Então, nós tivemos aí, há quem diga que nós avançamos em 15 dias, 5 anos, né? Houve, no momento, assim, uma certa paralisação, mas depois o setor rapidamente se posicionou em relação a questões de como poderia essa alternativa, né? E com a lei que foi feita específica para a pandemia, como poderia se otimizar esse recurso de tecnologias, especialmente da telemedicina, no nosso país. Para fazer um esquenta para o próximo painel, me conta um pouquinho o que é que o Mater Dei tem feito nessa iniciativa, se isso é um diferencial, inclusive, do Mater Dei, junto a esses novos entrantes que estão tendo aí no mercado em Belo Horizonte, grupos novos chegando, como é que a instituição tem se posicionando em relação a esse tema para inovar e se posicionar cada vez mais firme no mercado? Então, Denise, acho assim, né? Da mesma maneira que outras ferramentas tecnológicas, né, que permitem a conexão entre pessoas, né? Eu acho que a telemedicina também ela veio para atender essa demanda que existia, né? Com a impossibilidade, com o isolamento social, a quarentena, né? A impossibilidade das pessoas terem um contato muito próximo com os seus médicos, né? Mas ainda assim, com a necessidade de elas serem orientadas, a telemedicina acelerou muito a sua usabilidade no Brasil, né? Existem países, por exemplo, onde mais de 50% das consultas, né, já são virtuais, como no caso da Cleveland Clinic, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Então, essa é uma realidade que existe, que a gente não pode contrapor, porque é nadar contra a maré. Existe uma questão de regulação que, de uma maneira quase que emergencial, foi aprovada, né? E que pode até vir a haver uma retroação também em relação a esse aspecto, né? Mas nós também lançamos a nossa plataforma de telemedicina, que está operando desde março, né, à disposição dos nossos usuários ou das pessoas que queiram acessá-la de uma maneira geral. Inicialmente, uma plataforma mais generalista, né, com especialidades médicas mais generalista, mas tendendo a migrar para um modelo mais especialista na medida que for necessário, em consultoria. Se você for pensar bem, isso não é uma prática muito inovadora, porque quantas e quantas vezes eu sou médico, né? Desde 1982, sou mastologista,
quantas e quantas pacientes nos fins de semana, nos feriados, já nos ligam e tiram dúvidas, ou via WhatsApp, ou via ligação direta. Então, na verdade, a plataforma ela nada mais é do que uma tecnologia a facilitar a interação entre pessoas. Só que eu acho que isso não deve, não pode, no nosso modo de entender, pelo menos, estar desconectado de um sistema como um todo, né? Então, a telemedicina ela faz sentido quando ela integra processos, pessoas e tecnologia. Quando eu digo processos, eu digo, por exemplo, uma linha de cuidado diabético, uma linha de cuidado cardiopata, do nefropata, de gestação de alto risco. Você cria processos e aí você conecta a pessoa e a pessoa adere àquele processo via uma plataforma tecnológica que pode, inclusive, ser uma teleorientação, uma teleconsulta, uma telemedicina. Mas pode também ter outro tipo de dispositivo, por exemplo, um aplicativo, né, em que você possa controlar alguns dados ligados a determinadas doenças e, com isso, também ajudar a paciente na gestão da sua doença crônica e degenerativa, né? Nós somos um país que está envelhecendo, o idoso ele tem 2, 3 comorbidades normalmente, e essas plataformas nada mais vão ser do que um dispositivo à disposição das pessoas. E nós, na Rede Mater Dei, temos enxergado dessa maneira, né? Isso também tende, com o tempo, a ser cada vez menos um diferencial e ser uma commodity, né? A gente sabe disso também, mas a gente tem que estar sempre procurando inovar. Muito bom. Rogério, você falou muito na sua fala sobre a questão das ações, da transformação do modelo assistencial, das ações de promoção de saúde, mas você sabe que grande parte dos terráqueos aí, eles não se cuidam, né? Eles fumam, comem de tudo, eles fazem pouco exercício, são sedentários, bebem todas, principalmente nessa pandemia, né? O estoque de vinho aí está, nas residências, está bem mais alto do que normalmente a gente se mantém. Mas, assim, todos querem ter essa vida e ter autonomia e viver muito e viver com qualidade de vida. Você acha que com essa pandemia a cultura do autocuidado ela veio também para ficar? Você acha que essa cultura foi acelerada? Será que nós, brasileiros, vamos aprender a lavar as mãos e a fazer mais exercícios, a abandonar o sedentarismo? Fecha aí falando um pouco sobre essa questão de mudança do modelo assistencial do sistema de saúde suplementar e deixando já também a sua mensagem sobre esse momento, sobre os seus aprendizados, para a gente fechar. A gente tem 2 minutinhos aí para você fazer suas considerações finais e depois o Henrique encerrar. Pois não. Como eu demonstrei na minha apresentação, que acho que no final das contas, acho que não apareceu o que eu tinha demonstrado, né? Dados do Vigitel, a gente vê, né, ainda o aumento de sobrepeso, né, a questão dos obesos, mas a gente vê uma melhora importante da atividade física que, curiosamente, acabou sendo muito impactada por conta da pandemia também, né, com o fechamento de academias, com o fechamento dos centros de exercício, e as pessoas acabaram por fazer em suas residências, né. Vou falar um pouco a visão da agência é que nós, nesse ponto de transformação do cuidado, o que nós buscamos com a nossa regulação é possibilitar que as operadoras de saúde sejam as gestoras da saúde das pessoas, né? Os prestadores eles sejam um produtor do cuidado e que a pessoa também tenha essa noção do autocuidado, né? Por isso todas as campanhas que a agência vem fazendo, né? Nós fizemos um evento que foi muito interessante. Nós trouxemos as operadoras de saúde para falar sobre a questão do cuidado dos seus beneficiários durante a pandemia e mostrar algumas atitudes inovadoras das operadoras. Então, o que nós pudemos tirar dali é que a operadora que cuida, né, que vai atrás, que busca dar informação, que vê esse caminho do cuidado dos seus beneficiários, ela tem isso é o relato deles mesmos, né? Assim, tem uma fidelização muito maior do beneficiário em relação
a operadora. Então, esses relatos que nos foram apresentados, inclusive o vídeo está na nossa página também para ser analisado, acho que ele traz muito isso, tanto a questão do autocuidado, como também a busca da operadora de saúde, né, do seu beneficiário, do cuidado, né, da coordenação desse cuidado, do conhecimento, porque nós temos uma característica que só se conhece o doente no momento da agudização, né? Ou seja, quando ele procura o hospital, é que a operadora passa a ter conhecimento e a gente passa a ter o cuidado desse paciente. Então, a gente precisa realmente mudar isso, e uma das propostas, uma das nossas metas desse nosso aperfeiçoamento o PREV, né, que é uma política indutora da ação de coordenação do cuidado e a gestão da saúde do setor, né? Então, essas ações, elas são fundamentais para que nós possamos ter essa reorientação da forma da atenção da saúde. Nosso objetivo é incentivar um modelo de atenção mais eficiente e mais resolutivo. Então, esse esforço da agência para identificar, mapear, estimular essas implementações de ações de coordenação do cuidado da saúde. Muito bom. Henrique, a gente só tem um minutinho e eu queria aí também te ouvir. Você falou muito sobre a parte de integração do setor público e privado e as ações que vocês têm feito aí em BH e também em outros estados, a gente tem acompanhado, do setor privado colaborando com o setor público, inclusive com recursos, com apoio, com estruturas, com o hospital de campanha. Você acha que esse sentimento de solidariedade contaminou também a sociedade? Ou foi só uma iniciativa localizada da estrutura assistencial? E aí já conclui também as tuas palavras, por favor. Eu espero que sim, né? Assim, em primeiro lugar, né, Denise, foi um prazer muito grande estar nesse painel com você, com o Rogério, né? E agradecer mais uma vez o Breno aí pelo convite, né? Mas eu acho assim, eu acho que sim, eu acho que essa crise trouxe muitos problemas, mas trouxe muitas oportunidades. Eu prefiro sempre olhar uma situação como essa sob o prisma das oportunidades, né? E acho assim, houve uma mobilização e quase que um acordar da sociedade para as questões ligadas a serviços de saúde, saneamento básico, regras de higiene e de limpeza de meio ambiente, proteção mútua, né? A importância do próprio indivíduo ser um agente a cuidar da sua própria saúde. O melhor médico nós somos nós mesmos para nós mesmos, né? Cuidando da nossa saúde, né? Então, eu acho que no âmbito dessa crise, uma série de oportunidades vieram também, sabe? Eu prefiro sempre olhar sobre esse aspecto, né? Os grandes empresários, os grandes grupos econômicos também perceberam o seguinte: se não se olhar para as questões ligadas à saúde, a repercussão sobre a economia ela é imediata, né? E outras viroses, infelizmente, podem vir no futuro. Outras doenças dessa natureza, acometendo a humanidade, podem vir. Então, os sistemas de saúde também precisam de ser repensados, né? E há que se ter um investimento nesses sistemas de saúde para que as populações não vivam o estresse que a gente viveu aí nos últimos meses, né? Muito então, bom. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer, viu? Henrique, Rogério, foi uma delícia conversar com vocês. Quero estar junto com vocês aí em outros debates. Vou devolver a palavra para a nossa apresentadora. Denise, deixa eu só me despedir aqui do Henrique. Pois não. Viu? Acabei não falando nada. Obrigado pelo convite. Obrigado, adorei o trabalho. Sim, sim. Obrigada, Rogério. A palavra está com a apresentadora. Desculpa, Rogério, eu devia ter retornado para você. Grande abraço a todos. Muito obrigada, pessoal. Um prazer enorme estar aqui. Parabéns. Rogério. Muito obrigada, doutora Denise Eloy, que fez essa mediação aí de forma magistral, conduzindo esse bate-papo que a gente acabou de conferir, que contou também com a participação do doutor Rogério Scarabel e do doutor Henrique Salvador. Agradeço a todos eles e, é claro, a você que está nos acompanhando neste momento.